Seja bem-vindo ao canal Mídia Fantasy. Apoie o canal, curta e não esqueça de se inscrever para receber mais audiolivros de nossa autoria. Título: Pizza e Pólvora. Capítulo 1. Sangue na massa. O cheiro de manjericão e pólvora ainda pairava no ar quando o detetive Arthur Art O'Malley empurrou a porta da pequena pizzaria Ross's. A campainha tilintou, como se ignorasse a cena de crime que se desenrolava lá dentro. Eram pouco mais de 7 da manhã, e o Bronx acordava devagar, embalado pelo ranger dos bondes e o murmúrio abafado das primeiras garrafas clandestinas sendo descarregadas nos porões escuros da cidade. O'Malley tirou o chapéu e passou os olhos pela cozinha. O corpo estava estirado entre o forno e a bancada de madeira, o sangue seco formando uma auréola escura no ladrilho cinzento. Marco O. Calmo Rossi, um homem de 40 e poucos anos, rosto redondo e expressão eternamente tranquila, agora fitava o teto com os olhos vidrados e a nuca aberta por uma bala precisa. Não houve luta, nenhum sinal de arrombamento. Apenas um disparo silencioso, seco, cirúrgico. Um só tiro, murmurou O'Malley, abaixando-se para observar melhor. Frio, limpo. Isso não foi pessoal. Foi recado. Sobre o balcão, um maço de notas de dólar cuidadosamente empilhadas. 100, talvez 200. Novas, alinhadas como se alguém as tivesse colocado ali com reverência. E ao lado do corpo, quase uma oferenda ritual, uma única fatia de pizza, intocada, ainda quente quando os policiais chegaram. Sobre ela, o detalhe mais incomum, um queijo branco, cremoso, com veios azuis e aroma pungente. Gorgonzola, disse o legista, sem que O'Malley perguntasse. Importado da Lombardia, coisa fina. O'Malley franziu o senho. Um queijo caro, numa pizzaria modesta frequentada por estivadores e operários. Um homem sem ficha criminal. Uma execução feita com precisão e, de algum modo, teatralidade. Quem ligou? Perguntou ele ao oficial mais jovem da cena. Um entregador de pão. Encontrou a porta destrancada. Estranhou e entrou. Viu o corpo e saiu gritando pela rua. Não tocou em nada, segundo ele. O'Malley se endireitou e olhou ao redor da pizzaria. Prateleiras alinhadas, molho fresco num tacho ainda morno, sacos de farinha empilhados no canto. Tudo no lugar, tudo normal, exceto o morto. E a esposa? Perguntou, já sabendo que a resposta não viria fácil. Ainda não encontramos. Ninguém sabe onde ela está. Vizinhos dizem que ela não foi vista desde ontem à tarde. O'Malley sentiu a conhecida fisgada no estômago. O pressentimento, aquela voz instintiva que sussurrava quando algo não fazia sentido. Marco Rossi, o pizzaiolo que não incomodava ninguém, morto com uma bala na nuca e um queijo que só mafioso rico comia. Uma esposa desaparecida. Dinheiro deixado à mostra. Uma assinatura? Uma provocação? Ele anotou os detalhes em seu caderno, mas os rabiscos pareciam mais perguntas do que respostas. Não foi um assalto, não foi briga, e com certeza não foi vingança comum, murmurou quase para si mesmo. Isso aqui é código, mensagem. E quem matou Rossi quis que fosse lido. A voz do capitão Thomas, o velho Miller, surgiu atrás dele, grave e pesada como um trovão de ressaca. Tem certeza que quer essa investigação, O'Malley? Isso pode esquentar. Muito. O'Malley se virou devagar. Sabia o que o capitão estava sugerindo. Sabia também que o Bronx, de 1928, não era lugar para buscar justiça com idealismo. Mas ali, entre o cheiro de sangue e molho de tomate, algo o chamava. Já estou nela, capitão, respondeu. E não vou parar por aqui. O velho Miller apenas assentiu, os olhos apertados avaliando o detetive como se ele fosse um homem prestes a caminhar direto para a cova. Fora da pizzaria,
o dia começava a aquecer. Os carros apitavam, as crianças corriam pelas calçadas e os mafiosos acendiam seus primeiros charutos atrás de cortinas escuras. Ninguém sabia ainda, mas a morte de Marco Rossi seria apenas a primeira fatia de uma receita feita com traição, ambição e pólvora. Capítulo 2. O sorriso de Donati. Era quase meio-dia quando O'Malley subiu os degraus rangentes do prédio na Arthur Avenue, coração pulsante do Bronx italiano. A fachada ostentava um letreiro modesto: Club Amici di Napoli. Mas todo mundo sabia o que aquele lugar era de verdade. O covil de Salvatore. O sorriso Donati. O homem que comandava metade da cidade com uma combinação de charme, chantagem e chumbo. Salvatore Donati não era só um mafioso. Ele era um espetáculo. Alto, elegante, sempre com um terno de linho impecável e um cravo na lapela, Donati sorria como se tivesse acabado de contar uma piada privada. Diziam que ele sorria do mesmo jeito, antes de mandar alguém para o fundo do rio com sapatos de concreto. Era isso que fazia as pessoas tremerem. O sorriso nunca mudava. O'Malley não pediu permissão para entrar. O guarda na porta apenas abriu caminho, talvez por respeito, talvez por medo. Lá dentro, o cheiro de charuto e anis era quase tão denso quanto os olhares que se voltaram para ele. Homens pararam de jogar cartas. Copos de grapa foram discretamente empurrados para baixo das mesas. Detetive O'Malley, disse uma voz sedosa no fundo da sala. Se tivesse avisado que vinha, eu teria pedido uma fatia da minha favorita. Gorgonzola com trufas brancas. Uma combinação incomum, mas refinada. O'Malley se aproximou da mesa de Donati, sem se intimidar. Sentado ao lado do mafioso, mastigando um charuto como se fosse um osso, estava Frank, o açougueiro Rizzo. Camisa aberta no peito, cicatriz na bochecha, olhos vazios como um poço seco. O tipo de homem que gostava de cortar devagar. Sabe por que estou aqui? Disse O'Malley direto. Donati abriu os braços como se recepcionasse um velho amigo. Ah, o assassinato do nosso bom Marco Rossi. Uma tragédia, realmente. Tinha uma mão boa para massa. Seus molhos? Uma poesia. Conhecia ele bem? Conhecia como se conhece um homem que faz boa comida e não faz perguntas, disse Donati, sem deixar de sorrir. Ele não devia nada, não se metia. Um sujeito calmo. O'Malley notou a escolha cuidadosa da palavra. Calmo. O apelido de Rossi. Isso podia ser coincidência ou uma cutucada sutil. Alguém da sua organização pode ter pensado diferente, disse O'Malley. Talvez alguém achasse que ele sabia demais, ou que estava falando com quem não devia. O sorriso de Donati se alargou, mas os olhos permaneceram imóveis. Detetive, se você está insinuando que eu ou meus homens estamos por trás disso... Fico ofendido, e olha que não me ofendo fácil. Gorgonzola, por exemplo, me ofende às vezes, mas o crime? Ah, o crime eu entendo. E essa morte? Essa morte não tem o nosso tempero. Frank deu uma risada baixa como um animal rosnando. Uma bala limpa na nuca? Dinheiro no balcão? Pizza com queijo fino? Isso é teatro? Nós não fazemos teatro. Nós damos avisos, completou Donati, ainda sorrindo. O'Malley olhou ao redor. Todo o clube agora o observava com atenção. E se eu descobrir que alguém seu decidiu improvisar? Donati se inclinou para a frente, o sorriso agora quase paterno. Então, você me avisa primeiro, detetive, porque se alguém está fazendo movimentos sem a minha permissão, eu quero saber antes de você. O'Malley assentiu lentamente. Depois se virou para sair. Ah, disse Donati, antes que ele passasse pela porta.
Ouvi dizer que a esposa de Marco sumiu. Isabela, não é? Uma mulher bonita e silenciosa, como o marido. O'Malley não respondeu, mas suas mãos fecharam em punhos enquanto saía. Do lado de fora, a fumaça dos restaurantes se misturava com a neblina da cidade. O'Malley puxou o paletó, sentindo o peso de sua arma. Donati negava o envolvimento. Talvez estivesse dizendo a verdade, ou apenas escondendo a parte que importava. Mas uma coisa agora era certa. Marco Rossi sabia de algo valioso e alguém o silenciou antes que pudesse dizer a coisa errada à pessoa certa. É Isabela. Onde estava a mulher que até agora ninguém conseguia encontrar? A pizza era só o começo. A pólvora viria em seguida. Capítulo 3. O fantasma de Isabela. A chuva começava a cair fina quando O'Malley voltou para seu Ford preto e amassado, estacionado de maneira desafiadora em frente ao clube de Donati. Ele acendeu um cigarro com os dedos ligeiramente trêmulos. Não era medo. O'Malley não sabia mais o que era isso. Era inquietação. Donati sorria demais. Quando aquele homem sorria, alguém sempre morria. Pegou o caderninho de anotações surrado do bolso interno e rabiscou 2 palavras. Isabela Rossi. Desaparecida. A esposa de Marco, o calmo Rossi, era uma figura quase invisível para os vizinhos. Poucos a viam sair. Menos ainda sabiam dizer mais que o nome dela. Alguns diziam que era doente. Outros que tinha medo do marido. Mas O'Malley sentia cheiro de algo diferente. Algo que envolvia silêncio forçado. Ou talvez algo ainda pior. Sua primeira parada foi a residência dos Rossi. Um pequeno sobrado de 2 andares, 3 quadras da pizzaria. Os tijolos estavam escurecidos pelo tempo, as janelas do andar de cima cobertas com panos velhos em vez de cortinas. O'Malley bateu. Nenhuma resposta. Esperou. Bateu de novo, mais forte. Então forçou a maçaneta. Estava trancada, mas não com força profissional. Em minutos, usando uma chave de fenda que carregava por hábito, entrou pela porta dos fundos. O interior da casa era modesto, mas estranhamente limpo. Quase limpo demais. Como se alguém tivesse limpado com pressa, mas deixado os cantos para trás. Subiu as escadas devagar. No quarto principal, a cama estava feita, mas havia um detalhe. Um lenço perfumado dobrado cuidadosamente sobre o travesseiro. O aroma era forte, doce, quase sufocante. Algo caro, importado. Nada que combinasse com a vida simples de Marco. No armário, um espaço vazio indicava que roupas tinham sido retiradas. Sapatos de mulher também haviam sumido. O'Malley concluiu o óbvio. Isabela não havia sido levada. Ela fugira. E de forma organizada. Descendo novamente para a cozinha, encontrou a única pista concreta. Uma pequena fotografia caída entre as tábuas do piso, quase invisível. Nela, Isabela aparecia ao lado de Marco. Mas havia outro homem no fundo, parcialmente desfocado, com o braço apoiado em uma cadeira. O'Malley olhou de perto. O rosto parecia familiar, mas não conseguia identificar de imediato. Anotou mais uma coisa no caderno. Homem da foto. Fundo. Identificar. Quando saía, foi surpreendido por uma voz rouca, vinda da rua. Procurando fantasmas, detetive? Virou-se e viu um velho com uma bengala encostado em uma parede de tijolos, escondido pela sombra da marquise. Era Alfredo, o sapateiro da esquina, um italiano que há décadas via o bairro mudar sob seus olhos cansados. Sabe onde está Isabela? Perguntou O'Malley. Alfredo deu de ombros. Sumiu desde o enterro. Passou aqui uma semana antes da morte do marido. Estava nervosa. Tinha os olhos de quem sabia que alguma coisa ruim estava para acontecer. Ela disse para onde ia? Não. Mas ela deixou algo na minha loja, um pacote.
Disse que, se alguma coisa acontecesse com ela ou com Marco, eu devia entregá-lo à polícia. Mas aí, você sabe como é, detetive. A polícia nem sempre é confiável por aqui. Me dê o pacote. O velho hesitou. Depois bufou e sumiu por um instante. Voltou com uma caixa de papelão pequena, amarrada com barbante. Dentro havia documentos, algumas anotações em italiano e, para a surpresa de O'Malley, uma carta com o selo do Departamento Federal de Investigação. Os primeiros passos do que parecia ser um acordo de cooperação entre Marco Rossi e o governo, datado de 6 meses atrás. O'Malley sentiu a pulsação acelerar. Marco estava de fato trabalhando como informante, mas não só para qualquer agência, para a agência que deveria proteger a lei. E Isabela sabia disso. Talvez soubesse demais. Ao sair dali, com o pacote debaixo do braço, O'Malley tinha certeza de uma coisa. Isabela não era apenas uma esposa aflita. Era uma peça-chave no jogo. E estava em fuga. Mas de quem? Da máfia? Da polícia? Ou de ambos? Capítulo 4. A marca do açougueiro. As lâmpadas de gás tremeluziam sob o vento frio da madrugada, lançando sombras nervosas sobre os becos sujos do Bronx. O detetive Arthur O'Malley andava com passos firmes em direção ao açougue da família Rizzo, na 144ª com a Brook Avenue. O letreiro de madeira, Carne Fresca Rizzo, balançava com rangidos lúgubres, como se lamentasse cada segredo guardado ali dentro. Frank Rizzo era conhecido por 2 apelidos. O primeiro era o açougueiro, por razões óbvias. Cortava carne como ninguém. O segundo era Frank das Costelas, pelo método favorito com que quebrava joelhos de devedores ou traidores, com um cutelo. Sua lealdade a Salvatore Donati era absoluta, quase religiosa. Era hora de bater a porta. A loja estava fechada, mas luzes tremeluziam na parte de trás. O'Malley contornou o prédio e encontrou a porta lateral entreaberta. Puxou a pistola automática, segurando a baixa, com a experiência de quem já vira a morte virar a esquina. Ao entrar, foi recebido pelo som seco de carne sendo batida no mármore. Um homem corpulento, sujo de sangue até os cotovelos, fatiava uma peça de boi com precisão quase artística. O cheiro de carne crua dominava o ambiente. "Que surpresa!" disse Frank sem se virar. "A polícia finalmente se importa com carne estragada? Só quando ela vem com um buraco de bala e um recado escondido", respondeu O'Malley, guardando a arma. "Preciso de respostas, Rizzo, sobre Marco Rossi." Frank soltou o cutelo na tábua com um estalo metálico, virou-se e sorriu. Era um sorriso torto, torturado, como se o rosto não estivesse acostumado a expressar leveza. "O calmo? Não era amigo meu? Fazia pizza? Não problemas." E mesmo assim, acabou morto, com uma fatia cara demais ao lado. "Tipo de provocação que combina com você, Frank?" "Um recado com molho e pólvora." Frank enxugou as mãos num pano imundo e caminhou até o balcão. Apontou para a prateleira de especiarias e queijos atrás dele. "Esse tipo de queijo? Caciocavallo Podolico. Difícil de encontrar, fácil de rastrear. Só 3 fornecedores na cidade. E um deles vende direto para mim. Quer ver as notas fiscais?" O'Malley piscou. Frank estava cooperando. Ou fingindo muito bem. "Mostre." Frank puxou uma caixa de madeira cheia de papéis. Começou a revirá-los, jogando recibos sobre a mesa. Depois de alguns segundos, parou e apontou para um em específico. "Aqui. 3 blocos entregues no mês passado. Um pro clube do Donati, outro pro restaurante da irmã dele e o último para a pizzaria do Rossi."
O'Malley sentiu o estômago revirar. Então Marco tinha acesso ao queijo. A provocação podia não ser de fora. Ou ele deixou aquilo propositalmente. Frank notou a hesitação do detetive e inclinou-se sobre o balcão, voz mais baixa. Ouve aqui, irlandês. Se eu quisesse mandar um recado, o homem teria sumido, sem corpo, sem pizza, sem nada. Eu não deixo pistas. Quem matou Rossi quis ser visto. E por quê? Porque alguém queria confusão, queria mexer no vespeiro, talvez para distrair o Donati, talvez para acertar alguém mais em cima na cadeia. Mas não fui eu. E você sabe quem foi? Frank hesitou por um segundo. Um traço de dúvida cruzou seu rosto. Tem gente nova no bairro, forasteiros, sicilianos que não respondem a ninguém, nem ao Donati. Um deles passou por aqui há 2 semanas. Queria saber se eu contratava entregadores. Mas o sujeito tinha olhos de quem não entrega nada, só cobra. O nome que deram era Dottore. Doutor? É, e não era médico de hospital, se é que me entende. O'Malley anotou o nome. A trama começava a alargar. Se um novo grupo estava tentando sabotar Donati, o assassinato de Marco podia ser o primeiro passo de uma guerra de sombras. E Isabela? Talvez soubesse disso antes de todos. Antes de sair, Frank disse algo que ficou ressoando na mente do detetive. Se continuar cavando, vai encontrar ossos que ninguém quer ver desenterrados, O'Malley. Gente grande, gente que faz o Donati parecer um coroinha. Lá fora, a cidade parecia respirar mais pesada. O detetive sentia que o caso estava prestes a sair do controle. E o que vinha pela frente não era apenas sobre uma pizzaria, um informante e um assassinato estilizado. Era sobre poder e guerra.